na meditação, e teoricamente, yoga e outras coisas, também tem esse lado de Avodah Zarah, tá? Que está embutido. Ou seja, pode ser que a técnica anti-estresse em si não tenha nada de errado, tá? Mas, por exemplo, um dos nomes, um dos sons que se usa muito para meditar, o mantra, isso, que se usa para meditar, é o Aum. Aum é um semideus hindu. Só para você ter uma ideia, tá? Então, assim, você pode fazer uma meditação judaica. Aí você fala assim, shalom. Enfim, entendeu? Dá para você dar uma... Entendeu? Então, tem como você dar um jeito nisso também. Mas, assim, o que o Rebbe comentou no Fabrenha, que eu achei muito interessante na ocasião, foi o seguinte. Você tem que tirar a técnica da Avodah Zarah. Então, ele... Dá para fazer isso de forma kasher. Talvez mindfulness é mais aproximado de uma técnica sem... Então, o Rebbe chamou... Então, o Rebbe chamou isso de kosher meditation. Ele não falou de meditação judaica. Ele falou kosher, kasher. Por quê? Porque o Rebbe falou que isso é terapêutico. O termo não é judaico, porque a gente não está querendo converter, aproximar ninguém do judaísmo. A gente só está dizendo que isso daqui é parve. Isso não está ligado com nenhuma religião. Isso é uma técnica de terapia que vai ajudar a tirar o estresse ou diminuir o estresse de alguém que está estressado. Tá? Então, é uma técnica de relaxamento. É tipo mindfulness. Sim. Tá dentro dessa ideia. Ou seja, é terapia. Ou seja, ele convocou pessoas da área de saúde mental para trabalhar numa meditação isenta de Avodah Zarah. Interessante. Muito bem. E aí surgiram várias pessoas envolvidas nisso. Eu tenho um pezinho, eu gosto dessas coisas também. Então, eu acabei descobrindo que tinha um grupo de Chabad, lá no bairro, que estavam estudando Mamarim do Mittler Rebbe, do segundo Rebbe, sobre meditação. Que ele tinha um livro chamado Contra Palut, que era só sobre meditação. Maravilhoso. Tá? Então, aí o que você aprende quando você começa a estudar o Mahamar? Que você tem ali no Mahamar, obviamente ele te fala sobre vários estágios de meditação. Não vou te dizer que eu lembro de tudo, tem que sentar e estudar. Isso exige tempo. Os Mamarim do Mittler Rebbe, principalmente do segundo Rebbe, são mais profundos, então tem que realmente se dedicar. É uma pena que a gente usou algum tempo, mas não o tanto quanto eu gostaria de ter trabalhado com isso. Inclusive tem até um livro em português, Meditação Judaica, do Rabino Aryeh Kaplan, que não é exatamente o que o Rebbe falou, mas te dá uma ideia de como existe meditação dentro da Torá, como já existia há muito tempo. Não é nenhuma novidade. O que eu vi no Kuntres do Mittler Rebbe me chamou a atenção porque tem a ver com a Parashá. O Mittler Rebbe ele traz o seguinte: meditar, ou seja, concentrar o teu pensamento sobre Hashem não traz paz interior. Muito pelo contrário, te deixa mais alerta, mais acordado, mais estimulado. Por quê? Porque você está se concentrando em algo que é infinito. Então a tua meditação não acaba. Você sempre vai mais longe, vai mais longe, vai mais longe, vai mais longe. O que é estimulante, tá? Te tira de outras coisas. Então te desestressa por um lado, tá? Mas aonde que está o elemento no stress, vamos dizer assim, nessa meditação? Então, no Kuntres, o Mittler Rebbe fala sobre Yishuv Hadat. Antes de poder se concentrar em qualquer coisa, você tem que acalmar o teu pensamento. Porque no dia a dia você tem uma estática, ou seja, se a gente pudesse se concentrar plenamente em tudo que a gente vê, faz, ouve, etc., a gente entraria em êxtase. Mas é uma emoção muito forte, nem todo mundo conseguiria aguentar.
Então Hashem criou a gente com uma certa estática, quer dizer, aquele barulhinho que atrapalha você ouvir o som direitinho, para que você possa fazer as suas coisas sem entrar em êxtase o tempo todo. Tá? Mas de vez em quando, se concentrar em alguma coisa bela, boa, enfim, sim seria interessante. Então eu tenho que sair dessa estática, ou seja, o pensamento está em movimento o tempo todo. Eu tenho que fazer ele parar por alguns instantes para eu poder me concentrar mais em uma determinada coisa, seja som, seja visual, seja o que for. Tá? Então, esse fazer parar o pensamento, esse Yeshuva Da'at, é o lado terapêutico. E como faz isso? Tem mantra, tem visualização, aí tem umas técnicas aí, tudo bem. Tá? Tem, não é nada de tão complicado. Tá? Uma das ideias que se usa muito em Hassedut é o fato de estudar Hassedut antes da Tefilá é uma meditação intelectual. Veja bem, as outras meditações que a gente estava falando agora são técnicas. Então, você faz um mantra, você se concentra numa certa... tenta reter uma certa imagem na sua mente, uma letra do nome de Hashem. Estou falando, tem outras técnicas de como fazer isso, que aí você tira a estática porque você focou num determinado ponto, tá? E com isso você vai relaxando. Mas você tem que conseguir primeiro relaxar e, ao mesmo tempo... Tá. Então, uma coisa puxa a outra. Ou seja, o fato de você estar concentrando num ponto te tira o foco de outras coisas, aí você consegue sair da estática e focar numa determinada coisa. Tudo bem. Esse primeiro estágio de Shuvadat, de relaxamento, seria esse lado terapêutico. Tá. O segundo, ou um estágio mais adiantado, mais avançado, seria o de conseguir se concentrar em coisas divinas, até mesmo num passuk, ou numa ideia, ver a grandeza de Hashem na natureza, porque você já não tem a estática, você consegue ver isso muito mais claro. Tá? O que tem a ver com a Parashá? Então, vamos lá. Isso, tá. Então, a ideia aqui é a seguinte. Quando a gente está pensando, está querendo focar em Hashem, seja dentro da natureza, enfim, é uma viagem infinita. Então, ele vai exigir um esforço constante. Mas, obviamente, para chegar nisso, você tem aquele primeiro estágio, que é de Yeshuvadat, de relaxamento, e depois você passa por outro estágio, que é o de busca. Muito bem. Na meditação hindu, o objetivo não é Hashem. Óbvio. Tá. Porque eles não acreditam em Hashem? Mais ou menos. Os budistas, enfim, esse pessoal todo aí, eu já tive a oportunidade de trocar ideias com um cara aí, uma longa história. Um rapaz está fazendo bagunça numa escola judaica e um dos monitores lá era budista. Enfim, foi o que mais... Um rapaz religioso, estava numa escola judaica, não muito religiosa. E aí, enfim, ele estava rezando, estava fazendo umas coisas, estava perturbando a escola. Aí chamaram uma reunião dos pais, me chamaram junto para influenciar o rapaz a tomar jeito. Mas o rapaz é judeu, Sim. Mas ele fazia bagunça, porque ele era normal. Então, eles achavam que ele tinha que ser santo, já que ele era religioso, ele não podia fazer bagunça. Aí ele era religioso numa escola que não era... Uma escola não era religiosa. Ele ficou no festival no meio do caminho, enfim. Eu achei a reunião, assim, a coisa mais ridícula do mundo, tá? Mas, assim, porque estavam cobrando dele uma postura de santo, que nenhuma criança é. Tá? E os pais estavam que nem eu, assim, abismados. O que vocês querem de mim? Ele é normal, ele estuda, ele brinca, ele pinta e borda, enfim, ele faz... Tá. Aí, depois da reunião, um dos coordenadores lá da escola, que era esse cara budista, a gente teve... Ele me falou, você tem razão. Eu não sei o que eles querem de vocês. Enfim, tá bom. Mas, enfim. Aí, depois ele fez umas perguntas para ele e falou, olha, o resumo da história é mais ou menos assim. Não é que eles fazem Avodah Zará, entre aspas, pelo menos não é isso que eles acreditam que fazem. Eles dizem assim, para eles, Hashem está lá, onde quer que seja esse lá. Tipo assim, ele fez o que tinha que fazer e foi embora. Foi passear. Tá? E agora a gente tem que cuidar da bagunça aqui.
Então, eu tenho que focar na minha alma. Então, eles acreditam que tudo que eles fazem, se desapegar do material, não sei o que mais, tal, é para poder alimentar a alma, para poder ter paz interior, a alma ficar em harmonia. Então, eles fazem a Avodah Zará para a alma. No final das contas, é mais ou menos isso. Si próprio. É quase que uma egolatria. Porque ele se desapega para ele poder ter poderes da alma. Entre aspas. É mais ou menos isso. É muito sutil, porque parece uma coisa muito uau, ele se desapega do material, ele tem esses ideais espirituais. Então, sou, às vezes, muito próximo de alguma coisa sagrada, de uma coisa de Neshama, de Kedushá. Não, no fundo é uma Avodah Zará mais sofisticada. É um negócio mais sutil. Tá? Eles vão te dizer que eles não rezam por Buda. Não. Para a espiritualidade que está dentro do Buda, que se reflete em você, aquele negócio todo. Enfim, tá? E aí... Eles reverenciam uma estátua, né? Eles reverenciam a estátua do Buda. Mas se você perguntar para eles, eles vão dizer que não. Que se você pegar a estátua e jogar no chão, não tem problema. Entende? É sutil. Não é aquela Avodah Zará bruta que a gente conhece, assim, de outras culturas. É uma coisa mais... Ele era o que do colégio? Quem? O que era budista? O coordenador. Coordenador de imagem judaica. Enfim. Não pergunta essas coisas. Né? Enfim, tá bom. Sei lá, enfim, faz parte. Tá? Simpático, assim, a gente conversou. Assim, eu consegui me entender melhor com ele do que com o diretor da escola. Assim, o diretor, ele estava fazendo umas cobranças absurdas do garoto. Não, mas que ele tem que ser isso. Ele não é religioso, então, sei lá. Enfim. Uma cobrança totalmente, assim, tava cobrando dele que ele não cobrava de nenhuma outra criança. Entende? Tava deixando os pais malucos, ele maluco, enfim. Tá. Nesses cultos orientais, assim, hindus, budistas, etc., a ideia é de meditar até chegar no vazio. Ou seja, conseguir esvaziar a mente totalmente. Não parece com Bitul? Mas não é esse Bitul. Ele não é o Bitul para Hashem. Eles querem se esvaziar totalmente para que venha aquele fluxo divino, que eles chamam de divino, tá? Da alma que possa preencher, e aí vai ter a paz interior. O que acontece? O que eles estão querendo é ganhar uma coisa sem esforço. Eu me esvazio e aí vem. Não porque eu fiz algo para receber. Tá? Então, o movimento que eles fazem é o movimento do Esav. Vou abrir a boca e vai cair. Entende o que eu estou falando? É essa a ideia da meditação. Eu vou me esvaziar e vai vir. Então, é o primeiro passo, praticamente, para a lavagem cerebral. Porque se você esvazia a mente, o primeiro que entrar fica. Papel em branco. E aí qualquer um pode manipular. E aí você tem toda uma série de seitas e coisas, ideias. Que isso pode ser feito mesmo sem meditação transcendental. Tem outras técnicas para fazer lavagem cerebral. Tá? Mas que assim, chega num ponto onde esvazia, a pessoa fica esvaziada, e aí alguém pode ir lá e manipular. Então esse prato de lentilha não foi no sentido literal? Não, óbvio que também foi no sentido literal, tá? Mas o que eu estou falando é que no Mamar do Mittler Rebbe, ele traz a ideia de que a meditação não judaica tem esse lado Esav. Mas então o Esav estava fazendo uma meditação? Não necessariamente. O que eu estou dizendo só que a Torá está te dando essa descrição para você saber que quem quer abrir a boca, receber, não é Yaakov, é Esav. Isso não é a forma judaica de meditar. Entende o que eu estou falando? Ou seja, a ideia é de que a mensagem que está embutida aqui é um pouquinho mais profunda do que o fato de ele querer só a preguiça do Esav. Não é ele que dá origem a esses povos? É assim, óbvio que Esav também vai dar origem a alguns, eu não sei se necessariamente os que estão lá no Extremo Oriente, tá? Mas a ideia é de que essa forma de ver a coisa é que não é correta. Ou seja, na Torá, tudo exige esforço.
E você não abre e cai, você não se esvazia para vir. Contrário, você vai em busca, você está o tempo todo correndo atrás. Tá? Então, é muito diferente o enfoque de um do enfoque do outro. Nada cai do céu. Então tem diferença aqui? Tem, claro que tem. Tá? Por outro lado, você vê que mais para frente, Yitzhak quer dar a brachá para o Esav. Tá? E veja bem, se você acompanha a Parashá, você vai ver que Esav não te passa a ideia de ser exatamente o melhor filho. Ele não Yaakov te passa uma ideia de um garoto mais cordado, vamos dizer assim, mais certinho, e no entanto, Yitzhak, tá bom, ele estava cego, e Hashem fez ele ficar cego para que ele pudesse passar a brachá, assim o Rashi fala, para poder passar a brachá para Yaakov, tudo bem, mas por que essa bagunça? Por outro lado, a lógica, eu estou dizendo assim, uma lógica mais ou menos humana, para a gente entender por que Yitzhak daria mais atenção para Esav, além do fato dele ser Behor, tá? É porque provavelmente ele precisava mais. Ou seja, se ele é mais bagunceiro, então ele precisa de mais ajuda, mais atenção, mais, enfim, tá? Tem uma certa lógica, tá? Muito bem. E até um certo ponto, a Torá também concorda com isso. Ou seja, Esav acaba ganhando uma brachá, tá bom? Não é a mesma brachá do Yaakov, mas ele acaba ganhando alguma coisa. E, no fundo, o fato de Yitzhak dar a brachá para Yaakov era para que a brachá chegasse através de Yaakov também para Esav. Então, a questão é a seguinte. Por um lado, eu vou dar o exemplo do nosso dia a dia, só para a gente poder ter uma noção, pelo menos, de comparação. Uma criança mais, sei lá, bagunceira ou mais agitada, obviamente, tem um potencial maior. O pessoal que faz tchuvá, em geral, é doidão. Os mais doidões são os que fazem tchuvá mais rápido. Tipo, entende o que eu tô falando? Assim, não é que tem que ser doidão, mas tem aquela energia toda. Então, no começo, eles são totalmente do contra. Isso você vê 200 vezes. Tá? Aí, de repente, o cara dá uma guinada, porque já que ele tem essa energia toda, ele também consegue fazer aquela virada. Coisa que outros têm muito mais dificuldade de fazer, porque eles não têm esse ímpeto todo. Tá? Então, por um lado, o potencial é muito grande. Uau, ali tem. Então, esse é dos bons. Tipo, seria uma forma de olhar para a coisa. Tá? Por outro lado, nem todo mundo consegue fazer isso desse jeito. Tá? Então, o que a gente vê ao longo, não só da Parashá, a gente vê ao longo das gerações, porque mesmo no Rashi da Parashá tem uma ideia sobre isso, mais para frente, na verdade, Esav não estava pronto para ser trabalhado. Ou seja, vamos usar o nosso exemplo do corpo e alma. Sim? O trabalho é com o corpo, porque é o corpo que faz as mitzvot, e sem o corpo não dá para fazer nada. Sim. Mas o corpo é um trambolho, que na maioria das vezes atrapalha. Assim, se eu só alimentasse a alma, eu ia crescer muito mais. Toda vez que a gente dá um pouquinho de atenção para o corpo, pronto, a gente já se distrai, já se perde, já... Enfim, tá? Então, assim, atrapalha. Seria mais fácil você se desapegar. Aí você podia se dedicar a tudo quanto é coisa boa, tá? E, no entanto, a gente fala que não. Tem que fazer a avodá com o corpo, sim? Tá. Mas, nesse primeiro estágio em que a gente se encontra, você trabalha com o Nefesh Elokit para ela arregimentar o Nefesh Abaamit, a alma divina, faz a cabeça da alma animal, e aí a gente consegue atrelar as forças do corpo, da alma animal, também para as coisas da Torá, de Mitzvot, de Kedushá, tá? Mas tem que ser pela alma divina, senão fica difícil, tá? Então, a ideia é de que Esav vai ser resgatado, mas através de Yaakov. Ou seja,
Rivka consegue enxergar, ela tem um nível de nevoá maior que Yitzhak, de uma certa forma que nem Sara tinha um nível maior que Abraham, e ela consegue ver que é através de Yaakov que Abraham vai vir para Esav. Não vai ser diretamente dando Abraham para Esav, porque essa energia vai ser perdida, vai ser esgotada em outras coisas, não aonde tinha que ser. É curioso, né? Porque no caso de Sara, Ismael não veio dela. E no caso de Rivka, veio dela. Sim. Ambos. Sim. Ambos vieram dela. Sim, tem todo um... Enfim, eu não vou entrar nisso agora, porque senão a gente vai se estender muito além. Eu acho que o teu tempo já está meio esgotado. Tá? Então, quase. Tá? Então, não quero me estender muito mais. Mas existe uma ideia aqui de que tem que se trabalhar o lado judaico do Esav. Assim, Ismael, a gente pode dizer que não tinha um ventre, não veio de um ventre, mas Esav era como se fosse um Yehudi que se perdeu, num certo sentido. Tá? Como isso está acontecendo antes da entrega da Torá, é uma perda, vamos dizer assim. Tá? Depois da entrega da Torá, não tem como se perder. Eu explico. No Seder de Pesach, lembra do Seder de Pesach? Muito bem. Tem um trechinho do Seder de Pesach que fala dos 4 filhos. Tá? Chacham, Mahomer, o que o Chacham fala? Tá? Aí tem o Rashá. Tá? O Rashá fala, para que? Vou dar azot, para que vocês precisam desse trabalho todo? Ele está reclamando. Para que tanto trabalho? Seder, Hametz, isso e aquilo, muita bagunça. Não quero tanto trabalho. Tá? E a resposta que a gente dá para ele é meio bruta, meio assim, um pouco forte. Ilu hayasham, lo hayanigal. Se você estivesse no Egito, você nem saía. Você ficava por lá. Tá? O Friedrich Rebbe anterior, ele fala o seguinte: se ele estivesse no Egito, ele não saía. Porque a gente vê na história mesmo da saída do Egito, que muitos Yehudim ficaram. Tá? Ou seja, eles não estavam prontos ainda, apesar de serem Yehudim, apesar de tudo, eles não estavam prontos para sair. Mas a ênfase é Ilu Hayasham. Se você estivesse lá, mas você está aqui. Então você está aqui, então você tem salvação, você tem jeito. Depois da entrega da Torá, não tem mais Yehudi perdido. Entendeu? Falando? É diferente. Então Esav ainda estava naquela categoria do antes. Tá? Então ainda houve uma certa perda, vamos dizer assim. Ele saiu. Quando Mashiach chegar, ele vai ser resgatado eventualmente. Tudo bem. Mas naquele momento ainda não tinha como. Depois de matar a Torá, não tem como dizer que o Yehudi está perdido. Ele pode estar afastado, mas perdido ele não está. Ou seja, a gente tem que ir lá resgatar. Então aqui a ideia é de que para resgatar Esav eu tenho que dar a força para Yaakov. Para resgatar o corpo eu tenho que dar força para a alma. E aí eu vou conseguir resgatar o corpo. Depois da vinda de Mashiach, você vai ter um estágio, Tchiat HaMeitim, onde é o corpo que vai dar força para a alma. Você vai usar o potencial máximo do corpo, que hoje não é possível se revelar. Mas lá sim, a pilha da alma vai ser o corpo. Hoje, a pilha do corpo é a alma. O que dá energia para o corpo é a alma. Tá? Mas depois, em Tchiat HaMeitim, o que vai dar energia para a alma é o corpo. Ou seja, no corpo existe um potencial gigantesco, infinito, impossível de imaginar. No entanto, hoje a gente não tem ainda como trabalhar com isso. Então a gente trabalha primeiro com a alma para depois resgatar o corpo. Depois, em Tchiat HaMeitim, a gente vai ver realmente o grande potencial que o corpo sempre teve. A gente vai ter a possibilidade de enxergar aquilo claramente, coisa que hoje a gente ainda não tem. Então, até um certo ponto, essa ideia de que Esav vai ser resgatado, o corpo vai ser resgatado através de Yaakov. Tá? Isso aqui, assim, muito resumidamente, a ideia. Óbvio, tem um monte de outras ideias na Parashá, mas eu não vou entrar em tudo isso, porque a gente já está meio fora. Tá certo? Obrigada, Tudo de